Natural da cidade do Rio de Janeiro, André Trigueiro é jornalista com pós-graduação em gestão ambiental, professor e criador do curso de jornalismo ambiental da PUC, Rio, autor dos livros Cidades e Soluções, Como Construir uma Sociedade Sustentável, Mundo Sustentável 2, Novos Rumos para um Planeta em Crise e Mundo Sustentável, abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação. Espiritismo e Ecologia e Viver é a melhor opção. Como conferencista espírita, realiza palestras sobre sustentabilidade e outros temas. Profissional premiado, André Trigueiro é editor-chefe do programa semanal Cidades e Soluções, exibido na Globo News desde outubro de 2006. Também realiza reportagens para a TV Globo e é colunista da Folha de São Paulo e do portal G1. Por 15 anos trabalhou na rádio CBN como primeiro comentarista de sustentabilidade da emissora, além de colaborar como voluntário das rádios espíritas Rio de Janeiro e Boa Nova. É com imensa alegria em nossos corações que recebemos pela segunda vez no Semesp André Trigueiro, que aborda o tema Viver é a melhor opção. E agora para todos nós, André Trigueiro. Obrigado pela acolhida, pelo carinho. É um imenso prazer estar aqui. Teremos pouco tempo para tratar de um assunto complexo, sobre o qual ainda há muitas perguntas e poucas, mas importantes respostas. Nós vamos falar de uma dor invisível, uma dor oculta que oprime o peito de muita gente. Eu estava conversando com o Dr. Hugo antes. Com certeza nessa plateia muita gente vai se identificar com questões que nós vamos colocar, ou em primeira pessoa, porque estão experimentando essa dor, difícil de descrever, que faz a gente se divertir, se emocionar, se sentir alegre hoje e amanhã pensar em desistir da vida. Uma dor que nos constrange porque nós não nos sentimos por vezes à vontade de falar sobre ela com as pessoas queridas, com as pessoas mais próximas, posto que é difícil falar sobre algo que a gente não sabe sequer por vezes identificar a causa. Por que eu estou sofrendo a um nível, num patamar que me faz pensar em desistir de viver? Então eu espero que nessa conversa as informações de que somos portadores aqui possam mitigar, possam aliviar essa dor e esse sofrimento em relação ao risco suicida. Informação pode salvar vidas. E a gente está falando de um problema que é de saúde pública no Brasil e no mundo. Assim reportam oficialmente o Ministério da Saúde do Brasil, e assim pensa a Organização Mundial da Saúde. Não vou fazer uso de data show, mas eu quero compartilhar alguns números. Oficialmente temos por ano 850 mil óbitos confirmados por suicídio em todo o mundo. Isso dá uma média de 2.200 casos confirmados a cada dia. A cada segundo. Nós temos aproximadamente a cada 40 segundos um novo óbito por suicídio. Desde que eu comecei a falar, alguns casos já aconteceram. Existem mais casos de suicídio no mundo do que de homicídios ou óbitos em guerras e conflitos armados. Para cada caso confirmado, 20 tentativas de suicídio, o que configura, numa conta grosseira, aproximadamente 16 milhões de tentativas por ano. No Brasil são 32 casos confirmados por dia, aproximadamente 12 mil óbitos por suicídio por ano. O Brasil é o 6º país do mundo com o maior número absoluto de suicídios confirmados. Esses números são assustadores e eles não expressam a realidade, porque a estatística, na verdade, é muito superior, considerando que certos casos de quedas acidentais, acidentes com armas de fogo, certos acidentes de trânsito são tentativas de suicídio consumadas. Muito bem, se os números são esses e eles são perturbadores e assustadores,
Por que eles não são de amplo conhecimento público? O que explicaria a invisibilidade desses dados? A resposta em 4 letras: tabu. Tabu é um tema, um assunto sobre o qual a gente prefere não conversar sobre, por várias razões. Superstição, questões culturais, questões religiosas, várias. Entretanto, quem é aqui da área da saúde pública sabe, para reduzir estatística de qualquer doença ou morbidade, a gente precisa dar visibilidade às informações. O tabu é inimigo da saúde pública. A gente precisa falar abertamente sobre como evitar tuberculose, preciso de informação, hanseníase, preciso de informação, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, preciso de informação. Como me livro do incômodo das doenças chatas, letais, algumas delas, transmitidas por mosquitos, dengue, zika, chikungunya, malária. Eu preciso saber que mosquito é esse, como ele se reproduz, aonde ele ocorre, como é que eu me livro desse mosquito. Informação é aliada da saúde pública. E isso também vale para suicídio, prevenção do suicídio. É falsa a tese de que uma pessoa que pretenda se matar é apenas questão de tempo realizar esse ato fatal, não há o que fazer. É falso. E a gente precisa ter informação para saber como lidar, para reduzir a estatística de suicídio. São várias informações úteis. Por exemplo, uma determinada pessoa que passa a ter um comportamento anômalo, começa a ficar mais isolada, mais encapsulada, não interage socialmente, perde o viço, o brilho do olhar, passa a ter um olhar meio fosco, não se entusiasma em falar sobre a própria vida, projetos, planos. Isso pode ter várias causas. Uma delas já poderá ter lugar aí, em andamento, a ideação suicida. Essa ideia começa a ganhar corpo no sentido de que não consigo resolver um problema que me aflige, uma sensação de vazio, um desalento, um desânimo progressivo, e você começa a avançar na direção do autoextermínio. Se alguém perto de você tiver um comportamento que começa a se distanciar daquilo que era o normal, vale a pena checar a informação, uma conversa aberta, sem imposição, sem julgamento, uma conversa franca. Existem outras questões que a gente vai conversar hoje sobre o risco suicida, e do ponto de vista estritamente científico, é preciso saber. Esse é um conhecimento que não havia à época de Kardec. Em 90% dos casos confirmados de suicídio no mundo, há uma intercorrência do histórico médico do suicida com patologias de ordem mental. Ou seja, de cada 10 suicídios consumados, 9 casos estão relacionados de alguma maneira a patologias de ordem mental como depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade, esquizofrenia, transtorno bipolar. E essas patologias são diagnosticáveis e são tratáveis. Então, informação para quê? Eu preciso saber. E a depressão lidera as estatísticas de patologias associadas ao suicídio. O que eu tenho é depressão? Muita gente tem depressão e não sabe. A depressão é pandêmica. É o segundo fator hoje incapacitante para o trabalho no mundo inteiro, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Nos próximos anos será a primeira. Quem trabalha aqui em RH de empresas sabe o tamanho da encrenca que é a quantidade de funcionários que precisam de licença médica porque estão diagnosticados com depressão. Precisamos falar sobre depressão. Por favor, amigos do CIMESP, vamos separar depressão de estado depressivo. Estado depressivo é da vida, não é para se temer, é para se vivenciar e aprender com a experiência de dor e sofrimento. Quem tem estado depressivo está vivo, bem-vindo ao clube, que é numeroso. Se você conhece alguém que não passa em nenhum momento da vida por momentos difíceis que remetem ao estado depressivo,
Desconfie dessa pessoa. Não é ser humano, é alienígena. É um ET entre nós. Foi chipado, está meio robotizado. Todos nós, até o final da existência, passaremos por várias experiências difíceis e indesejadas, mas que fazem parte do repertório de vivências no mundo de provas e expiações. Como é bom ser espírita e saber que a dor e o sofrimento têm uma razão de ser, que não é contra nós, é em nosso favor, são convites à evolução. Tem gente espírita que se sente injustiçada por passar por experiências dolorosas. Eu sou voluntário no centro, eu li toda a série psicológica de Divaldo, todas as obras básicas. Eu entendi o valor da caridade, eu sou bom. E por que isso está acontecendo comigo? Não entendeu nada da doutrina, nada. É aquele camarada que pega a montanha-russa e quando o carrinho está subindo e você está apreciando a paisagem, você fala: Deus, que maravilha viver, eu poderia desencarnar agora. Chega no topo da montanha e se fala: que esplendor. De repente, sem aviso prévio, o carrinho cai e você esquece tudo o que disse e passa a amaldiçoar o Senhor. Que Deus é esse que me apronta essa? Nós precisamos, no nosso nível evolutivo e num planeta ainda de provas e expiações, e no mundo de regeneração ainda haverá dor e sofrimento. Leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte que Santo Agostinho explica o que é mundo de regeneração, onde ainda haverá problemas. A dor e o sofrimento são convites à evolução. Pisaram no teu pé no ônibus? Obrigado, Senhor. O chefe disse: hoje você vai dar hora extra. Obrigado, Senhor. O vizinho começou a falar futrica de você, injúria, difamação. Obrigado, Senhor. Pratique o obrigado, Senhor. Toda vez que acontecer uma adversidade, isso começa a virar um gatilho interessante. Meus amigos, estado depressivo é da vida, depressão não. Depressão, do ponto de vista estritamente médico, é uma anomalia na bioquímica do cérebro. As sinapses cerebrais não realizam seus trabalhos, há uma prostração, uma letargia, um delay. O protocolo de resposta diante da vida fica lento. Existem vários níveis de depressão. Nos casos mais avançados, não há opção. Precisamos procurar Dr. Hugo e outros especialistas. Não confundam, porque em centro espírita por aí, por vezes se diz: você viu que fulano está com depressão? Não era espírita de verdade. Não entendeu a fé raciocinada. Faltou a reunião mediúnica. Deixou de tomar passe. Já não toma água fluidificada há algum tempo. Se depressão se resolvesse com fé, como se explica que Padre Marcelo Rossi ou Padre Fábio de Mello publicamente nos dessem esse testemunho corajoso de se afirmarem como pessoas portadoras de depressão? E isso não tem rigorosamente nada com o tamanho ou a vivência da fé. Por favor, não vamos confundir. Então vamos lá. Fé é uma coisa, depressão é outra. Em níveis mais brandos de depressão, é sim possível que a gente consiga se sentir muito melhor na rotina das vivências da casa espírita, no exercício da caridade, né? Em estágios mais graves de depressão, procure ajuda, fundamental. Ajuda para quê? Pode ser um psiquiatra, porque eventualmente a depressão demandará uso de alguma substância química. Nem sempre se recomenda antidepressivo para quem tem depressão. Se o depressivo tiver uma outra patologia associada à depressão e tomar antidepressivo, pode agravar a situação. Antidepressivo tem que ser recomendado com muito cuidado. Eventual apoio psicológico, a terapia, o terapeuta funcionando como um facilitador, ajudando a gente nesse momento difícil da vida, em que eu não tenho ânimo, eu estou prostrado, eu não consigo me animar com nada, a tentar entender quem sou eu. O que o meu inconsciente nos meus sonhos
me diz e eu não estou conseguindo interpretar. O que a função espelho do terapeuta pode revelar para mim? Terapia faz bem para a alma. Joana de Ângeles está cercada de terapeutas importantes da Terra que fazem a combinação de espiritismo e ciência psicológica. Só para deixar claro, eu sei que em Olinda, Recife, Pernambuco, isso já está superado. Vamos quebrar o preconceito do século passado de que psicólogo é coisa para maluco. Terceiro, protocolo de resposta à depressão associado aos outros. Se eu estou falando para uma plateia que não é de espíritas, eu diria, vamos cuidar das nossas energias. Nutrição espiritual, boas companhias, boas leituras, faça um passeio nas paisagens que te nutrem, na beira do mar, numa floresta, a gente está ali sendo imerso numa psicosfera que nos dá alento. Isso faz bem para a alma. Como o papo reto aqui é com espírita, vamos direto ao assunto. Fluidoterapia, passe magnético. Por quê? O que é o passe? O passe é a transmissão de fluidos medicamentosos que vão promover a lavagem e o enxágue da sua psicosfera. Vão remover detritos, miasmas, formas de pensamento que não deveriam estar ali e agravam a situação do depressivo. Além do que, o psiquiatra mineiro Jaider Rodrigues de Paula fez um estudo dando conta de que em pelo menos 65% dos casos de depressão há associação com obsessores. O obsessor não gosta de passe. Mas o passe só faz efeito se aquele que recebeu está em sintonia com o médium passista e sai da casa espírita centrado naquilo que aconteceu e procurando fazer a sua parte. Passe não é para ser aplicado em gente passiva. Quem toma passe é ativo. Passando da depressão e entrando no segundo item que, segundo a Organização Mundial da Saúde, representa o fator de risco suicida: uso de drogas. Eu não sou vidente, mas eu acho que eu estou vendo formas de pensamento. Todo mundo está pensando só em drogas proibidas. Maconha, cocaína, crack? Não. Qualquer droga. O que é droga? Substância química, lícita, legal, ou ilícita, ilegal, que tem a capacidade de alterar o funcionamento do nosso sistema nervoso. Nesse sentido, a lista de drogas é maior. Incorpora cigarro, incorpora álcool e incorpora medicamentos pop, vendidos em muitas farmácias por aí. Alô, Clube do Rivotril. Se liga na missão. Qual é o problema da droga associada ao risco suicida? Toda droga, por princípio, pode causar dependência, porque alterou o sistema nervoso. Pode causar dependência. Se você se automedica, se você brinca de driblar a dor, eu estou sofrendo, vou tomar um negocinho que vai me fazer dormir como uma criança, um bebezinho, está alterando o sistema nervoso, cuidado, é risco de causar dependência. Qual o problema da dependência? Quando a gente fala para jovem, e hoje teremos um papo aqui no Semestre Jovem com a rapaziada, o que é o livre-arbítrio? É um aplicativo espiritual, é o nosso Waze espiritual. Não é? Você tem um aplicativo que permite você determinar a sua navegação. Você escolhe para que lado você vai. O que é a dependência química? É um vírus que detona o aplicativo, inutiliza, fez out, dá um apagão, reseta. Por quê? Porque quem é dependente químico, e só quem sabe o que é dependência química, ou tem parentes e amigos dependentes químicos, sabe o tamanho da encrenca que é você não ter mais livre-arbítrio. Por quê? A única certeza que você tem quando amanhece é que em algum momento do dia você terá que pagar tributo à senhora droga. Isso deprime, isso faz a tua autoestima ir para o ralo. Portanto, o uso de drogas lícitas ou ilícitas representa
em algum momento, pode representar um fator de risco suicida. Droga só com recomendação médica. O Brasil é o país campeão mundial de farmácias por metro quadrado. E a automedicação é uma armadilha. Portanto, tomem cuidado, porque o que a indústria química não faz é advertir com a devida clareza os riscos da dependência de remedinhos que são vendidos como se fosse suprassumo, bala juquinha. Meus amigos, vou sair do território do Dr. Hugo, que é da psiquiatria, da ciência médica, e vou avançar na direção da sociologia. Psicólogos e psiquiatras não abordam o tema do suicídio à luz da sociologia, mas eu não sou psicólogo nem psiquiatra, dá licença. Como eu sou jornalista curioso, e é o assunto que eu venho pesquisando há quase 20 anos, descobri que o pai da sociologia, contemporâneo de Allan Kardec, Émile Durkheim, escreveu um livro no século XIX chamado O Suicídio. E o que tem a ver sociologia com o suicídio? Durkheim atribui-se a ele aquela frase: o homem é produto do meio. Portanto, nós temos as doenças sociais. O que é doença social? Começa dentro de casa, tem a ver com a tua cidade, tem a ver com a cultura regional. Eu acordo de manhã, vou para o trabalho, chega alguém muito querido, pode ser minha mãe. Fala assim: bom dia, filha. Oi, mãe, bom dia. Eu estou de boa, amanheci com alto astral. Aí mamãe chega e diz: você viu a chacina que aconteceu de madrugada hoje? Você vai de carro para o trabalho, saiu uma reportagem sobre recorde de roubo de automóvel. Filho, cuidado com bala perdida, cuidado com atropelamento, cuidado com tudo que existe no mundo. Vamos combinar? É mãe, né? Mas não está ajudando. É fogo amigo, como se diz. Ou então, eu passo por uma tristeza persistente que não foi ainda diagnosticada como depressão, e mesmo quando é diagnosticada como depressão, alguém próximo a mim, pode ser familiar ou amigo, alguém que vive perto, desconhecendo o que é depressão, acha que o fato de eu não estar trabalhando, de eu não estar estudando, de eu não ter ânimo, não é uma questão causada pela compulsória reação da bioquímica do cérebro. Vai dizer que é um problema de iniciativa, é um problema de caráter, de personalidade. Levanta daí! Você tem família, você tem emprego, você tem amigos, você tem dinheiro e está desse jeito por quê? Tem ou não tem gente que faz isso? Fogo amigo, não está ajudando. A desinformação tem um custo alto do ponto de vista da capacidade de você dar a volta por cima. Então o Durkheim diz: dependendo da situação social, do grupo social mais próximo de você, sob determinados fatores de temperatura e pressão, em que você começa a ficar muito angustiado, muito ansioso, com a necessidade de buscar uma solução, que você não suporta mais aquilo que você está vivendo, esse grupo social pode ser hostil à sua saúde e pode ser involuntário. Eu vou dar um exemplo. Eu estou no Nordeste, eu conheço bem o Nordeste, eu sou filho de paraibano, Trigueira é de lá. E aí eu queria dizer algo. Eu estou falando de Durkheim, estou falando de doenças sociais. O Brasil é um dos países mais machistas do mundo. A cultura do patriarcado se instalou com muita força nessa parte do país. É a parte em que a gente ainda vê uma cultura ancestral que acha graça com piadas infames do tipo: mulher no volante, perigo constante. Mulher tem que pilotar fogão. E aí a gente acha graça. Não há nada mais devastador do que reforçar o preconceito por piada, porque você está dando amplitude revestida de humor a algo que constitui um valor civilizatório atrasadíssimo. Homem e mulher não recebem em média o mesmo salário, e nem no país da Lei Maria da Penha ou do feminicídio,
a gente vê cessar os crimes bárbaros contra a mulher. Essa semana vocês viram o incidente de um rapaz que foi flagrado por câmeras do condomínio, agredindo a mulher no carro, na garagem, e o que aconteceu depois foi ela despencar do 4º andar do prédio onde moravam. André, você está dizendo que basta ser mulher para ter mais chance de suicídio? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que homem e mulher sofrem. Homem e mulher pode estar se sentindo muito mal diante de várias circunstâncias da vida. O fato de ser mulher pesa um pouquinho mais. Ser mulher pesa mais. Reencarnou mulher, você já largou numa situação, num país machista, com valores patriarcais, não é a mesma coisa que nascer homem. E isso significa um fator que pesa. Em algum momento vai pesar mais. Outro fator social que a gente precisa reforçar. Na literatura, desde que se começou a fazer na área da epidemiologia contagem de mortos por suicídio, sabe-se que as pessoas de mais idade, os mais idosos, não em números absolutos, mas em números relativos, são o segmento onde ocorre mais suicídio. O que é envelhecer? É uma questão interessante, eu não vou ter tempo para refletir. No livro a gente discorre sobre isso. Envelhecer é acumular perdas. Perda da visão, perda da audição, perda dos amigos, perda do trabalho, eu estou aposentado, eu sou pensionista. Desculpa, eu não compreendi a graça de eu falar perda da audição ou da visão. Fica difícil para uma pessoa de idade encontrar alguém que entenda o que foi o bailado de Fred Astaire nos tempos áureos do cinema, o estrelato de Rita Hayworth. É outra geração, você vai ficando mais alijado da moda, do que acontece agora. E o pior, a sociedade não valoriza o que os idosos têm de mais valor, que é experiência, bagagem, visão de mundo. Companhia aérea valoriza programa de milhagem. Viajou muito, tem direito a bônus, vai ter desconto na passagem. Envelhecer no Brasil não importa o estoque de sabedoria, conhecimento e experiência. São poucos os projetos que aproveitam esse cabedal de sabedoria para aplicá-lo, reutilizá-lo e ressignificar a idade avançada no Brasil. A gente precisa reinventar a roda, a gente precisa abrir caminho para os idosos, porque estamos envelhecendo, estamos vivendo mais e melhor. O Brasil já está com uma taxa de crescimento vegetativo baixa e a gente está envelhecendo rápido. A notícia não é ruim não, é bom viver mais e de boa. O problema é qual é o espaço do idoso na sociedade, porque se ele não tem espaço, agrava-se o estado depressivo. Ele vai se sentir um saco de batata. Eu estou alijado da sociedade, ninguém dá valor àquilo que eu tenho, sou um estorvo, sou um peso. Eu venho do Rio de Janeiro. Copacabana é o bairro do Brasil com a maior concentração de idosos por metro quadrado. O centro que eu frequento é o Joana de Ângeles, em Copacabana. Por vezes, depois da atividade, eu gosto de dar uma voltinha na orla. E a minha nutrição espiritual não é só a brisa e o sol. Eu gosto de ver aqueles idosos bronzeados, jogando peteca, e jogam, cada ponto é o ponto da vida. Frescobol, vôlei, indo para a água, tomando uma aguinha que passarinho não bebe. E se vem o filho ou o neto, falam, vovô, ele fala, não se meta com isso. Deixa eu curtir minha aposentadoria. Cada um com seu cada um. Autoestima, lá em cima. Ah, mas ele é velhinho, cabelo branco, barrigudinho, não sei o quê. Eles são lindos, eles exalam beleza, são sensuais. Por quê? Eles não estão nem aí para os padrões estéticos, eles estão curtindo a vida adoidado. E isso também é uma conquista. Vovó enviuvou,
Não pode namorar, não? Pensem nisso, eu não quero responder. Se acontecer na família de vocês que a vovó de repente apareceu em casa de mão dada com um senhor, aí todo mundo, aquele constrangimento, e foi: vovó, tudo bem? Vovó, chega aqui na cozinha rapidinho. Quem é esse sujeitinho? Respeito meu filho, meu namorado. No baile, que eu não gosto do nome do baile, da terceira idade, ficamos. Fale bem do senhor Astolfo. Preparem-se, porque isso vai acontecer. Envelhecer sexualmente ativo. Já é possível. O sonho azul. Mundo de regeneração não é aquele mundo que se envelhece no sofá vendo televisão. Mundo de regeneração: eu estou vivo, eu tenho direito a ser feliz, eu sou produtivo, e se o desejo, a libido, me convida a manter algum nível de relacionamento interpessoal íntimo, assunto meu. My way. Meus amigos, na área da suicidologia, que é uma ciência nova, há muitas perguntas e poucas respostas, mas, como disse, respostas que valem ouro. Por exemplo, uma pessoa que venha a cometer suicídio porque descobriu-se traída pelo companheiro ou pela companheira, deixa carta, fica claramente relacionada ali a causa e efeito. Todo mundo vai dizer: se matou porque descobriu-se traído ou traída. O suicidólogo não aceita isso. Ele vai dizer: a traição foi o fator mais importante. Mas se for verdade que toda pessoa que se descobre traída se mata, eu não estaria aqui. Não creio que boa parte de vocês, com todo respeito, estivesse nessa manhã maravilhosa de sábado conosco. Portanto, companheiros de infortúnio, eu preciso dizer que a vida continua. E se alguém desistiu da vida a partir da traição, o suicidólogo haverá de fazer outras perguntas do tipo: como foi a infância desse que se matou ou realizou uma tentativa ao se descobrir traído? Por que está perguntando isso? Vocês sabem, a infância é um período muito estratégico da encarnação, especialmente de 0 a 7 anos, quando a criança é uma esponja ambulante. Ela pega tudo, ela capta tudo o que ocorre à volta. É o período da vida em que se forjam caráter, personalidade e valores. Uma criança precisa de atenção, carinho, afeto, colo, olho no olho. Não é aquele papo com teu filho que você está de olho nas redes sociais ou está de olho no futebol, na televisão. Ele vai registrar que você não é a prioridade. Você não tem muito tempo com o filho, faz parte, a vida moderna, homem e mulher trabalham. Mas o pouco tempo que você tem precisa ser, me permitam sugerir isso, integralmente consagrado ao filho e à filha. É um pouco tempo que serve para abastecer dessa nutrição espiritual e calórica de amor o filho ou a filha. Outra sugestão: evitem a tentação, se estiverem muito ausentes de casa, de compensar a ausência com brinquedinho. Eu temo que esse recurso abre espaço no futuro para Operação Lava Jato 23, em que essas recompensas materiais passam a fazer parte da sua rotina. E isso não é legal. Vamos falar de espiritismo? Está na hora. A gente deu um panorama sobre ciência médica. Todas as pessoas que estão em sofrimento e não sabem a razão pela qual sofrem,
e desconfiam que essa tristeza persistente está abalando a qualidade de vida, precisam buscar informação, precisam buscar ajuda, e nós precisamos estar atentos ao que acontece à nossa volta. A gente é responsável também pela saúde do próximo. A gente pode e deve interferir quando surgir um ensejo. E reparem, quando vocês estiverem em sintonia, como vai começar a acontecer um monte de coisa perto de vocês, de pessoas em dificuldade, que surgem do nada e que vocês podem se sentir, por intuição, muito à vontade para tentar interceder, fazer certas perguntas, socorrer e acolher. Nós precisamos ser ferramentas na direção de grupos de apoio e de atenção. Não precisa ter carteirinha, crachá, sou médico, sou psiquiatra. Não, eu sou um ser humano, filho de Deus, eu sei o que é sofrer, eu sei reparar quando alguém sofre. E eu posso, com informação, reduzir o estoque de sofrimento do outro. O que diz a doutrina espírita sobre suicídio? Todas as grandes religiões ou filosofias espiritualistas do Oriente ou do Ocidente, prestem atenção nisso. Quem é agnóstico ou materialista, e seja muito bem-vindo ao CIMESP, está em dúvida sobre a existência de Deus, ou sobre de fato se o suicídio é uma encrenca do lado de lá? Reparem, as principais religiões do Oriente e do Ocidente se degladiam por várias razões, mas consensuam, elas estão de acordo ao afirmarem que em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. Vou repetir. Cristianismo, judaísmo, budismo, islamismo, a lista é longa. Cada um explica Deus e o universo a seu modo, mas quando o assunto é suicídio, consensuam. Em nenhuma hipótese, o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. O que a nossa querida doutrina diz? Em primeiro lugar, é a fonte de mais informações detalhadas, de maior detalhe sobre a situação do desencarnado pelo suicídio. Primeira questão que a gente precisa comentar. O suicida se depara primeiramente com uma situação que lhe aflige após o colapso orgânico, que é a dor que ele causa a familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Quem se compadece fala, meu Deus, ele se matou. E a pessoa sofre com isso. Ou eu conheci casos de mãe ou pai que não sofre, fica com raiva, se sente traído pelo filho. Acontece. A qualidade da energia não é de mágoa, é de raiva. Olha, por que você fez isso comigo? É nesse nível. Pensamento, sentimento para nós espíritas tem força e direção, não é uma abstração. Então quem sofre pela perda de um ente querido através do suicídio, endereça de imediato ao ente querido uma energia, uma forma, pensamento, uma vibração que aflige, são petardos, são como flechas varando o suicida que já está em sofrimento antes do desencarne. Do contrário, não tentaria resolver esse problema, se matando, agrava-se a situação dessa forma. Outra, Dona Ivone Pereira, em Memórias de um Suicida, descreve isso maravilhosamente. A dificuldade do suicida se desvencilhar rapidamente dos seus despojos carnais. O que diz Dona Ivone, com muita clareza? Todos nós reencarnamos com prazo de validade. Temos um período determinado. Pessoal, quando a gente faz palestra de suicídio, qualquer problema no microfone, se acontecesse o blackout, ia ter gente correndo no escuro. Se por acaso apagar a luz, a gente vai cantar a capela Quanta Luz maravilhosamente. A egrégora que faz a prevenção do suicídio é poderosa. Vamos lá. Dona Ivone Pereira lembra. Nosso lar, André Luiz também explicou isso no departamento da reencarnação. Antes do próximo mergulho na carne, nós temos um corpo que não é obra do acaso,
código genético, DNA, não é loteria. Quem vai ser seu pai e sua mãe? Fulano. Vai reencarnar onde? Brasil. Eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro, estou falando sério. Vamos lá. Quanto tempo você, filho do teu pai e da tua mãe, no Brasil, com esse DNA, vai viver? Foi estabelecido. Tem negociação, o fluido vital. Chico e Divaldo são dois bons exemplos de como você negocia estoque de fluido vital, porque o que esse homem fez aqui ontem, com dor no ciático e gripe, você conta nos dedos de uma mão quantos espíritas teriam a resistência para fazer o que ele fez ontem. Calma. Joana de Andes não querendo que a gente cultive vaidade no Divaldo. Temos prazo de validade, o prazo de validade é definido pelo estoque de combustível que vai animar o espírito no corpo. Chama-se fluido vital. Um suicida faz o quê? Ele aborta um projeto. Eu, por exemplo, estimo que eu vá viver 133 anos. Então, o que eu tenho de fluido vital pela frente é uma enormidade. Se eu cometo a imprudência de desencarnar agora, porque eu cansei da vida na Terra, esse estoque residual de fluido vital vai causar problemas no desvencilhamento do meu espírito, que, embora desencarnado, eu não consigo me livrar totalmente da carcaça, aquilo que São Francisco chamava amorosamente de jumentinho. Meu jumentinho está atrelado. E está atrelado por quê? Porque tem fluido vital. Ah, mas o fluido vital continua? Continua. A natureza do fluido vital é essa. Não se dissipa, não se volatiliza rapidamente. Dona Ivone Pereira diz que não há palavras conhecidas no vocabulário para descrever o desconforto. Vamos usar uma palavra soft. A inconveniência de você estar atrelado a um corpo que, pelas leis da natureza, segue curso numa outra direção. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Portanto, e não é só o suicida, tá? Eu queria abrir um parênteses aqui. Pessoas muito materializadas, muito materialistas, muito hedonistas, metrosexuais. Aquela história de malhação, bronzeamento, tatuagem, sobrancelha, cortezinho, e vamos que vamos, e sou eu, e a vida segue, espelho, espelho, espelho. Desencarnou. Eu não estou rogando praga não, tá? São relatos que chegam. A pessoa consagrou boa parte da sua existência, boa parte do seu tempo, boa parte da sua energia, da sua preocupação em cultivar um belo corpo. Qual é o problema? É que quando desencarna, você não tem a informação mais importante no momento em que o corpo não vai lhe servir rigorosamente para nada, porque o corpo é ferramenta, é instrumento. Ah, não é para botar uma tatu? Bota sua tatu. Ah, não posso bronzear? Pode bronzear. Não posso ir para academia? Vai. A questão é o excesso. Excesso faz mal em qualquer circunstância. Porre de água fluidificada faz mal. Qualquer coisa em excesso vai comprometer sua saúde, sua resiliência. Cuidado, tudo na dose certa. Lembre-se de Francisco de Assis. O que é o nosso corpo? É lindo? É o meu jumentinho. Eu vou cuidar bem dele. Você pode até levar para tomar um banho de mar, fazer uma tatu no jumentinho, botar o jumentinho na esteira. Não vai muito além disso. Meus irmãos, eu pesquisei uma entrevista que Chico Xavier deu para Hebe Camargo. E na entrevista Chico discorre sobre outros problemas decorrentes da desencarnação pelo suicídio. Por exemplo, o gênero de autoextermínio abala o seu perispírito. Uma pessoa que decida destruir o centro do sistema nervoso deixará sequelas nessa parte do perispírito. Em encarnações futuras, essa sequela deverá ser
transplantada para o corpo físico, porque o corpo de carne é o fio terra do espírito. E essa sequela poderá determinar, não em todos os casos, mas em boa parte dos casos de loucura ou de idiotismo, o que se tem é um aparelho físico que já veio ao mundo com sequelas causadas pelo ato suicida. Uma pessoa que resolva se enforcar e quebra uma vértebra. Você tem operário de construção civil que cai 9 andares, bate no galho da árvore e quebrou só o tornozelo. Tem outras pessoas que caem da cadeira e ficam tetraplégicas porque quebraram uma determinada vértebra. Como explicar a vulnerabilidade excessiva em quedas banais de pessoas que vivem essa tragédia? Não é a única explicação, mas uma delas. Há uma sequela, uma vértebra fragilizada pelo ato suicida, deixou você exposto a esse tipo de situação. Pessoas que nascem com graves comprometimentos das funções digestivas porque ingeriram veneno e comprometeram essa parte do perispírito, e isso determinou problemas digestivos, úlceras, problemas gastrointestinais, etc. Pessoas que se afogaram em águas de rio ou água do mar ou inalaram fumaça, comprometeram as funções respiratórias. Os alvéolos pulmonares ficaram saturados daquilo que não é em favor da vida. Reencarnam com graves comprometimentos das funções respiratórias. Está claro? Não tem punição ou recompensa. O que existe são consequências. Consequências. O aprendizado evolutivo nos traz essa sabedoria. Meus irmãos, Deus está no comando. Jesus é o governador da terra. O jugo é suave, o fardo é leve. Ele nos deixou em seu evangelho a informação de que nós jamais estaremos desamparados. Deus não seria soberanamente justo e bom se não acolhesse a todos nós. Nenhum de nós tem o direito de se julgar esquecido pela providência divina. E o Espiritismo é abençoado enquanto fé raciocinada, porque explica com muita clareza, como disse, a função da dor e do sofrimento em nossas existências. Joana de Ângeles, por exemplo, diz que as matrizes da depressão jazem esculpidas no perispírito em experiências passadas. É a culpa que está latente no seu psiquismo e que aflora num determinado momento, por vezes, graças a Deus, porque você na vida atual está fazendo escolhas que não te favorecem. A depressão surge como um freio de arrumação. Para, se cuida, pensa, te conhece melhor. Busca o caminho da luz, você está na direção errada. Eu preciso, já que eu vim do Rio de Janeiro, cidade olímpica, foi o último momento, eu diria, de alto astral da minha cidade. Até agora a gente está numa situação de muita prova, de muita expiação, e vai dar certo, a gente vai virar esse jogo. Mas durante a Olimpíada, a gente viveu aquele espírito olímpico, e eu gostaria de encerrar a minha fala lembrando um episódio que teve lugar numa Olimpíada no ano de 1984, na cidade americana de Los Angeles. Foi a primeira Olimpíada em que se permitiu mulheres maratonistas. Sociedade patriarcal e machismo não é só exclusividade do Brasil. Os gregos só queriam homens participando de provas olímpicas. Maratona, a mais nobre das provas, só aconteceu com mulheres em 84. Não sei se vocês se lembram disso. No último dia dos Jogos, estádio olímpico cheio. Teve gente que pagou ingresso para fazer história. Eu vou ver a primeira mulher medalhista da maratona na história das Olimpíadas. Todo mundo esperando as competidoras chegarem, eram aproximadamente 30 ou 40. Adentro do estádio olímpico, a primeira maratonista, aplausos efusivos, medalha de ouro, medalha de prata, aplausos efusivos, bronze, muito bem. Depois aqueles aplausos protocolares.
e depois assim quase não se ouvia aplausos para quem chegasse tarde. Causou furor. O que eu vou dizer para vocês, uma atleta da Suíça, magrinha, com uma viseira baixa, adentra o estádio olímpico, trôpega. Se ela entrasse aqui agora, vocês iam dizer, bebeu. Porque ela estava andando com muita dificuldade, trôpega. Não levou 10 segundos para o estádio perceber que ela estava acometida de cãibras vorazes. Ninguém acreditava que ela pudesse completar a volta olímpica e cruzar a linha de chegada. Ela já não estava disputando medalha, era uma questão de honra. Eu vim até aqui e eu vou cruzar a linha de chegada. O estádio começou a torcer por essa mulher. Começou a acompanhar cada passo com palmas. Se solidarizou com ela, não. O que está em jogo agora é que ela cruze a linha de chegada. Os funcionários do COI, do Comitê Olímpico Internacional, determinaram que um voluntário acompanhasse os passos da maratonista sem poder tocá-la, nem falar com ela. Então o que ele está fazendo ali? Se ela tropeçar e cair, não se fere. Está ali para ajudar, mas não interferir. Passo a passo ela foi lenta e progressivamente se aproximando da linha de chegada e o público já de pé, e não mais batendo palma, gritando, go, go, go! E aquilo veio num furor. As redes de televisão que estavam transmitindo outras provas, a televisão adora isso, começou a fechar o link no estádio olímpico dizendo, extra, isso não estava no script. Uma atleta da Suíça está fazendo história porque mobilizou, catalisou a atenção e o carinho dos torcedores aqui em Los Angeles. E aquilo virou, ao vivo, uma questão que extrapolou as fronteiras dos Estados Unidos. 15 metros e as pessoas, ela está cada vez mais devagar, vai cair. 10 metros, 5 metros, 3 metros. Quando ela finalmente cruza a linha de chegada, o estádio explode e ela desmaia. E não apenas um voluntário do COI, mas 4 ou 5 a seguram e levam para o posto médico. Por que eu estou contando essa história aqui? Meus irmãos, encarnados e desencarnados, todos nós somos maratonistas da vida. Já entramos no estádio olímpico. Estamos dando aquela volta. Por vezes falta-nos força. Por vezes, mesmo sendo espíritas, sentimos que não vai dar, que está difícil prosseguir a jornada. Pedimos ajuda a Deus. E no nosso desespero não vemos a ajuda chegar. É curioso, o COI mandou o voluntário que não pode tocar nem falar. Nossos guias e mentores nunca deixam de nos ajudar ou estar por perto. Eles, entretanto, em respeito à nossa encarnação, porque evolução é mérito pessoal e intransferível, estão ali, juntos, intuindo, procurando ajudar, procurando dar força. Não dá para tocar e não pode aparecer na tua frente dizendo, Hugo, não é para cá, é para lá. Porque o esforço que o Hugo está fazendo para evoluir se dilui se eu dou a dica. O mérito, meus amigos, da gente é cruzar a linha de chegada. Para isso, a gente precisa lembrar, quando André Luiz fala do mérito dos completistas. Completista é aquele que completa a sua existência inteira, honrando o projeto definido antes da encarnação para chegar onde deve. Temos uma completista aqui? Não, que isso? Vai viver muito. Completista está do lado de lá. Meus irmãos, nós estamos aqui num projeto evolutivo dentro do estádio olímpico, num Brasil em crise, no mundo em crise, política em crise, economia em crise, valores em crise, ética em crise. Graças a Deus. É uma honra estar encarnado no mundo em crise, semeando valores e atitudes para o mundo de regeneração. Vocês são os maratonistas da vida na era da transição planetária
E o mérito não é cruzar a linha de chegada sozinho, fora da caridade. Temos que cruzar a linha de chegada acompanhados. De quem? De quem precisa mais da nossa ajuda. Espiritismo não é só autoajuda. Se for só autoajuda, a gente rasga o livro dos Espíritos, porque ele não vai ajudar a gente naquilo que Kardec e os Espíritos superiores determinaram na codificação. Nós estamos aqui para cruzar a linha de chegada acompanhados. São oficialmente mais de 800 mil óbitos por suicídio no mundo. Suicídio é caso de saúde pública e o tabu asfixia essas pessoas porque a informação não circula. E a gente, com pruridos, não fala sobre esse assunto nem em certas casas espíritas. É triste quando eu vejo por aí, me perdoem a franqueza, orador espírita com a jugular sobressaltada, falando com o dedo em riste sobre o suicida, dizendo: é um criminoso aos olhos de Deus. E eu fico pensando o que Jesus diria em se deparando com alguém que se matou. Ele com o dedo em riste chamaria esse alguém de criminoso? Provavelmente ele estenderia a mão e diria: vá e não peques mais. A boa notícia é que a vida continua. Os suicidas retornarão, terão outras oportunidades, haverá uma nova chance, porque Deus é soberanamente justo e misericordioso. A sabedoria da vida, meus amigos, para encerrar, é aquilo que em quase 20 anos, pesquisando o assunto do suicídio, reforçou no meu coração essa convicção. A grande sabedoria da vida é a gente emprestar valor às coisas insignificantes do dia a dia. É você prestar atenção no céu, é prestar atenção na criança, no bebezinho na rua, na praça, como ele é leve, livre, solto, como é gostoso ser tão inocente desse jeito. O passarinho que pousou no parapeito da janela, a alegria de uma conversa entre o lixeiro e o porteiro contando uma piada qualquer, e o riso aberto, qualquer motivo que a gente consiga, a partir dele, rir de coisas insignificantes. Isso é sabedoria, é achar graça naquilo que aparentemente é desprezível, é descobrir a graça de Deus nas pequenas coisas. Eu estou na terra de Luiz Gonzaga, Vivexu, e temos a conexão do Rei do Baião com o Rio de Janeiro, porque Gonzaguinha, pelo que me consta, é carioca. E Gonzaguinha tem um repertório fantástico, alegre, lindo. E uma das músicas do filho do Rei do Baião vai ser aquela: porque eu não sou Evandro Oliva, muito menos Natasha. Sozinho eu não vou ter coragem, mas eu vou pedir ajuda para vocês, para a gente cantar junto. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Os dois livros, Viver é a Melhor Opção e Cidades e Soluções, a renda dos livros, por contrato, vai para o CVV, Centro de Valorização da Vida. Quem quiser ajudar, estão na livraria, estaremos por lá.